Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com a Thaís Justen. Ela é advogada e atualmente é a coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher daqui de Petrópolis. Ressaltando, eu estou gravando do meu home office e o meu cachorro está aqui atrás. E a Thaís está gravando lá do centro de referência para a gente otimizar o tempo do trabalho dela. E é importante que a gente faz com o melhor equipamento possível que a gente tem, mas com uma missão muito importante, que é levar um conteúdo para você de casa de um assunto que você não gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Ninguém gosta de falar, mas a gente precisa. Então fica com a gente, porque a gente vai falar coisas importantes. Hoje a gente vai falar sobre estupro de incapaz. Thaís, o tema é espinhoso, mas seja muito bem-vinda para conversar comigo. Muito obrigada, Carla. É um prazer sempre estar aqui conversando com você. Acho que é um tema realmente fundamental da gente estar debatendo, e como você disse, as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas isso acontece muito, né? Exato. Eu tive uma reunião há pouquíssimos dias com a comissão do Programa Trabalhador em Foco e um dos presidentes dos sindicatos estava desesperado porque ele falou assim: eu vi uma matéria que diz que em Petrópolis há 5 estupros de incapaz por mês denunciados. E ele falou: Carla, a gente precisa falar nisso no Trabalhador em Foco, porque é muita criança, é muita gente. Falei: então vamos falar sobre isso de forma muito contundente. E a primeira parte que eu queria, nessa discussão que a gente vai fazer aqui no Trabalhador em Foco, é conversar com você por dois motivos. Primeiro, porque você é advogada, então você vai explicar algumas coisas no tangente à legalidade da questão, e outra por conta do atendimento à mulher. Vamos lá. Afinal de contas, eu queria que você explicasse, para quem não sabe, o que é considerado um incapaz para a legislação quando a gente vai falar de estupro de incapaz, abandono de incapaz, negligência com incapaz. Quem é este indivíduo? Então, o incapaz, no direito civil, é aquela pessoa que ainda não atingiu a capacidade ou por algum motivo a perdeu, né? Então, seriam os menores de 18 anos, sendo que os incapazes completamente é menor de 16. E a pessoa que por algum motivo, de alguma doença ou um momento transitório, ela perdeu a capacidade. No direito penal, tá, a gente usa o termo vulnerável. E aí o vulnerável o estupro de vulnerável, pensando no direito penal, é aquele que tem até 14 anos ou aquele que tem alguma doença, alguma coisa que o torna vulnerável, ou então aquela pessoa que naquele momento não é capaz de opor resistência. Uma pessoa que desmaiou, que está dormindo, que bebeu demais, algo nesse sentido. Mas para o nosso tema aqui, quando você traz essa coisa da incapacidade, é a criança, né? A criança e o adolescente, para o direito penal, aquele que tem até 14 anos. Não importa se alguém vai dizer, mas aquela criança ou aquele adolescente gostaria de ter, por exemplo, uma relação sexual. Nesse momento, isso não importa, tá? Se entende que não tem a capacidade de consentir, entende? Para Perfeito. evitar, né? Principalmente esses homens mais velhos que dizem, mas ela, ali com seus 13 anos, é muito madura, eu tenho certeza que ela queria aquilo. Ela não tem a capacidade de consentir, ela é uma menina, ela não pode estar em condições de escolher se ela quer ou não ter aquele ato com você. Perfeito. Entendendo o que é esse ora incapaz, ora vulnerável, e aí a gente está falando de uma questão de palavras, né? No Uhum. contexto para a gente estar falando de crianças, aí eu queria que você explicasse na legislação o que é considerado estupro. Sim, isso é muito interessante, tá? Muita gente acha que o estupro é só aquele ato que é, em essência, violento, né? Aquele ato sexual violento contra a vontade da vítima. Mas, na verdade, e aquele ato de penetração, né? As pessoas entendem que o estupro é necessariamente a penetração. Mas, na verdade, o estupro, ele é qualquer ato sexual sem o consentimento da vítima. Então, eu vou falar explicitamente para que as pessoas entendam. Perfeito, é isso que É, a gente está fazendo aqui hoje. Vai ser estranho, as pessoas vão falar, gente, mas essa hora da tarde eu estou ouvindo. É sim, Sim, porque a gente precisa entender exatamente. o que é estupro para a gente
ir em busca de solução, mudança nesse quadrado? Então, o sexo oral pode ser considerado um estupro, a masturbação pode ser considerado um estupro, inserir objetos naquela pessoa, mesmo que você não utilize a penetração, né? Inserir objetos no corpo, você sendo mais explícita, um vibrador na vagina que não vai estar necessariamente penetrando aquela pessoa, ou se for um menino, né, assim, no ânus, isso também é estupro. Isso é muito importante, porque as pessoas costumam verbalizar assim: não, ele masturbou aquela criança, obrigou aquela criança a fazer sexo oral, mas não estuprou. Como assim não estuprou? Isso é um estupro, né? E essa foi uma mudança assim, recente, né, na lei, de entender que esses atos também são estupros, recente para o direito, tá? Em 2009, para a gente isso ainda é recente. Sim. E que foi uma grande conquista, na verdade, né? Uma conquista, inclusive, dos movimentos feministas, porque é aquela questão de que não importa assim, se teve ou não ali a penetração. E em caso de criança, você vê ainda que isso é uma coisa muito viciada, né, assim, do sistema como um todo, porque logo procura se descobrir assim: mas teve ou não teve rompimento de ímã? Não importa, porque pode ter sido um estupro de uma outra forma, tá? Então, crianças, principalmente, né, já que é o nosso tema aqui, você vai ter casos em que o estuprador colocou a mão na genitália daquela criança, por exemplo, em que o estuprador fez aquela criança colocar a mão na genitália dele, em que o estuprador colocou a boca naquela criança, colocou algum brinquedinho, mas não necessariamente penetrou, né? Ou fez aquela criança colocar a boca na genitália dele. Então, assim, essas coisas horríveis de serem ditas, elas acontecem e todas elas são consideradas um estupro. Perfeito. Quando a gente consegue sair desse lugar comum em que a gente está acostumado, que a gente foi, né, a questão da legislação mudou tem pouco tempo, a sociedade demora para poder conhecer a alteração da legislação, e que a gente entende que o estupro tem a ver especificamente com penetração de pênis em vagina, primeiro que a gente já sai de um lugar, que é o lugar de que Uhum. apenas homens estupram e que apenas Uhum. mulheres são estupradas. E aí, já na sua fala, você fala sobre não necessariamente penetração, o que a gente já pode dizer que mulheres podem vir a algum Sim. momento estuprar. E, Sim, sim. junto a isso, a gente também vem com a questão de que meninos podem ser estuprados, afinal de contas, a gente sai dessa questão do gênero do ferido, do agredido, do violentado, né? Que sai da menina e a gente amplia para meninos e meninas. Então, eu acho que esses princípios que a gente está começando a falar aqui, eles são muito relevantes. A gente tem que Sim. parar de olhar para essa história, e eu queria que você falasse isso na questão da avaliação do direito, né? Homens e mulheres, eles podem igualmente serem os causadores do dano, como meninas e meninos podem ser as vítimas dessa situação. É isso, né, doutora? Perfeito, perfeito, Carla. Isso é muito importante, inclusive, para a gente repensar toda a educação que a gente dá aos nossos meninos enquanto sociedade, porque a gente ensina que eles têm que sempre estar dispostos ao sexo, sempre serem os garanhões, né? Em aniversário de 1 ano, a gente faz aquelas fotinhas e diz: prendam as suas cabritas, que o meu cabrito as suas cabras, que o meu cabrito está solto, enfim, eu gosto de estar solto. E isso, na verdade, acaba contribuindo muito para casos em que mulheres mais velhas vão estuprar meninos pequenos, por exemplo. Um menino de 12, 13 anos, que entenda que ele não pode negar, que se ele falar que aquilo que aquela mulher fez com ele o incomodou, que se ele falar que ele não queria, aquele menino, ele precisa entender que ele pode falar sobre isso. Se ele entende que ele não pode falar, a gente, enquanto sociedade, está criando meninos para serem abusados, tá? E acontece, né? Acontece muito, assim, isso, um menino de 11, 12, 13 anos, e aí, de repente, aquela mulher vai ser uma estupradora, né? Porque ele não tem capacidade de consentir. Não existe isso de aquele menino é bonito, eu ficaria com ele. Isso não existe, tá? Assim, isso é uma violência sexual e a gente precisa educar os meninos para que eles saibam que se alguém faz algum carinho estranho neles, eles precisam contar para alguém,
sem ter vergonha de estar contando, sem ter vergonha dos outros amiguinhos zoarem, ainda mais um menino de 12, 13 anos, de repente o amiguinho que é um pouco mais velho vai zoar e vai falar, não acredito, vou reclamar, sabe, você não vai ser o comedor da escola, não sei o quê. A gente precisa ensinar que não é para... não está na idade dele estar tendo uma relação sexual, principalmente com um adulto, e que sim, ele pode ser uma vítima, e não tem nenhum problema, né, em estar numa posição de vítima. Tem problema o ato, mas não tem problema ele buscar ajuda por ter sido vítima. Perfeito. Quando a gente discute esse assunto, se a gente for olhar a questão estatística estabelecida até o momento, em via de regra, a gente está falando que a maior parte dos estupradores ainda são homens. Pelo menos os que chegam até a, a a polícia propriamente dita, aos boletins de ocorrência. A gente pode, daqui a alguns anos, perceber que, na verdade, isso não era verdade, que isso era uma questão de diagnóstico de estatística porque as pessoas não denunciavam da forma correta. Como a gente vai fazendo análises de pesquisa ao longo do tempo, fala assim, nossa, não é que aumentou agora, é que havia uma demanda reprimida, as pessoas não denunciavam. Mas nesse momento, o que a gente percebe estatisticamente é que, em via de regra, homens é que estupram menores, em sua maioria. E aí eu venho para o próximo passo. A gente ainda vive numa sociedade em que a maior parte dos relacionamentos estabelecidos entre homens e mulheres ainda é heterossexual. E aí a gente está falando que homens estupram crianças que, na maior parte das vezes, têm uma mãe. E é por isso que eu cheguei até você, que hoje atua no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, para a gente falar sobre este momento. Entendemos que o estupro do incapaz ou vulnerável existe, e agora eu quero entender como é que a gente já falou que ela é sempre, né, as mulheres são culpabilizadas e tal, não sei o quê, mas eu queria que a gente agora entendesse como é que a mulher adulta, mãe ou responsável legal de um menor de idade, quando ela acha, quando ela percebe que existe alguém, eu não sei nem qual a palavra certa a usar, usurpando, que existe alguém assediando uma criança, como é que ela deve agir? E de que forma que o CRAM está à disposição para esta mulher? Basicamente, é isso que eu quero que a gente converse daqui para frente. Muito bom, Carla. Então, primeiro eu acho que a gente realmente entender isso, né? Em geral, na nossa sociedade, com a divisão de gênero que a gente tem, dos papéis de gênero, geralmente são mulheres que estão cuidando dessas crianças, né? E geralmente os agressores são homens próximos, homens da família. É o marido dela, que vai ser o pai da criança ou que vai ser o padrasto. É o pai dela que vai ser o avô da criança, é o sogro, né? Enfim, é alguém ali da própria família. E aí, primeiro é importante saber que essa mulher ela tem a obrigação, né, legal, de procurar as autoridades competentes para denunciar, né? Então, ela precisa procurar a delegacia, ela precisa procurar o conselho tutelar e falar que ela está com essa suspeita. E aí, antes de falar do papel do CRAM, eu queria só fazer uma observação que, assim, é muito doído para mim falar só é obrigação da pessoa procurar a autoridade legal. Porque, na verdade, a gente, estruturalmente, a gente tem uma questão que é estrutural, que é assim, as mulheres, elas acabam sendo muito culpabilizadas, é muita responsabilidade em cima das mulheres, né? E sempre, de alguma forma, a sociedade tenta jogar a culpa em cima da mulher. Então, se essa mulher procura a autoridade e fala que esse crime aconteceu, ela é questionada se ela tem certeza, se ela sabe o quanto que ela pode prejudicar a vida desse homem, que acho importante frisar, geralmente é um homem ou que ela ama, ou que ela já amou, ou que é próximo de alguém que ela ama. Pergunta se ela tem certeza de um crime que é muito difícil de comprovar, né? Então, ela acaba sendo taxada, assim, quando ela vai e denuncia, de vingativa. Se é o ex dela, por exemplo, o pai da criança que ela se separou, dizem que ela está querendo afastar a criança dele, que ela não superou o fim do relacionamento. Se é o atual dela, vão tentar descobrir se de repente ele traiu ela, se eles tiveram uma discussão recente, vão falar que ela está tentando jogar a culpa em cima desse homem. Se é algum outro homem da família, vão tentar descobrir se ela tem algum entendimento prévio com esse homem. E aí, se ela não denuncia, porque ela não tem certeza, porque às vezes acontece isso, às vezes a mulher, ela percebe que tem alguma coisa estranha, mas ela não tem certeza naquilo. Se ela não denuncia, porque ela não tem certeza,
aí ela sai como conivente, porque ela tem a obrigação de procurar, né, a autoridade legal para denunciar essa violência. E é uma situação muito difícil, em que as mulheres estão, né? Estamos numa situação muito difícil, porque, via de regra, né, eu realmente acredito nisso, as mulheres querem proteger os filhos, mas às vezes elas não sabem a melhor forma de proteger. Porque às vezes, se você vai e procura a autoridade sem ter certeza absoluta de que aquele crime aconteceu, você realmente está expondo o seu filho como vítima numa situação que não é fácil também dele esquecer, que ele vai passar por todo um procedimento, você vai ouvir de repente do resto da família que você fez uma acusação infundada, destruiu a vida de uma pessoa que é do seu núcleo familiar, né? Então, às vezes, ela não acha que essa é a melhor forma, às vezes ela simplesmente afasta aquela criança daquela pessoa. Aí ela escuta que ela está cometendo alienação parental, que alienação não é só contra o pai também, né? Então, mesmo que ela esteja afastando de um avô, de um tio, ela escuta que ela está cometendo alienação parental. Depois ela escuta que era só denunciado, mas aí se ela denuncia, no primeiro indício que ela tem, sem ter nenhuma prova, é muito difícil ter uma prova desses crimes, até porque, repito, não é só a penetração. Então imagina que aquela criança, aquela menina ou aquele menino diz, ele me obrigou a beijar a genitália, sabe? Como é que ela prova que isso aconteceu? É muito difícil, né? E aí, sem prova, dificilmente vai ter uma condenação, e aí ela escuta que ela é louca, que ela é paranoica, enfim. É muito difícil ser mulher. E aí eu acho que é aí que o CRAM entra, né? Entra nesse sentido de tentar dar um acolhimento a essas mulheres. O CRAM, pela norma técnica, né, pela nossa norma técnica, faria atendimento só quando a mulher é ela própria vítima de violência. Só que, né, uma violência contra o filho ou contra uma criança que você está cuidando, né, mesmo que não seja seu filho, você é a avó, você é a tia, você é a madrinha, você é alguém ali daquele núcleo familiar, é uma violência contra você, obviamente, né? Não tem como a gente dizer que não é. Então, o CRAN ele acaba entrando nessa situação de dar um acolhimento a essa mulher, fazer eventualmente um acompanhamento psicológico, assim, de uma terapia breve, tentar intermediar a relação dessa mulher, de repente, com algum outro serviço, indicar essa mulher para algum grupo, né? Tentar, assim, resgatar um pouco tirar um pouco da culpa dessa mulher, porque ela se culpa. A sociedade culpa, mas ela também se culpa. Ela acha que ela não prestou atenção, ela acha que ela demorou para perceber, que de repente ela não prestou naquela criança no primeiro momento. Então, acho que viver um pouco trabalhar um pouco com a mulher, que a culpa é do agressor, em primeiro lugar, né? E ajudar um pouco, né, em como que ela pode fazer para estar protegendo essa criança. A partir daí, né, nesse caso específico, tá? O CRAM, a mulher ela não precisa fazer a denúncia quando é uma violência contra ela, mas quando é uma violência e para procurar o CRAM. Mas quando é uma violência contra a criança, aí a gente tem a obrigação de reportar a autoridade, tá? Isso é importante também. Então, nesse caso, ela só pode procurar a gente depois que ela reportou a autoridade ou antes de comunicar a autoridade competente, pedindo a nossa ajuda em como que essa comunicação vai ser feita. Isso pode acontecer também. Perfeito. E aí, só para completar, como que a gente ajuda também? Se a criança que sofreu violência for uma menina e a polícia tiver pedido medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, nessa situação específica, a gente pode acompanhar também na audiência de medida protetiva e, eventualmente, até pedir a prisão dele se ele estiver descumprindo a medida. Se a polícia não registrou como Lei Maria da Penha, se era um menino, por exemplo, a mulher ela pode, de qualquer forma, vir para uma orientação, para um acolhimento, e se ele está ameaçando ela, a mãe, aí a gente vai, né, orientar essa mulher a fazer o registro na delegacia, dependendo do caso, a gente pode até acompanhar, e aí, se ele continuar, a gente vai pedir a prisão dele, a gente vai atuar no processo também protegendo essa mãe. Não sei se ficou muito confuso, mas basicamente assim. Basicamente são muitos braços, mas não ficou confuso, deu para entender. Entendi. E é isso, eu acho que uma coisa que o CRAM faz é isso, é esse acolhimento, e o trabalho do CRAM ele não é só o trabalho com a usuária diretamente, né? Ele é um pouco esse trabalho também de conscientização pública. Então, isso que eu estou fazendo com você é um pouco do nosso trabalho também para ajudar essas mães, né? A gente tem grupos de mulheres no CRAM, e a gente tem feito também um curso em comunidades, que chama Mulheres em Movimento, e aí nesse curso, por exemplo, na última aula, a gente comentou sobre isso, sobre como que as mulheres podem agir nessa situação, não só quando elas estão desconfiando da violência, mas como que a gente pode agir para prevenir um pouco essa violência, e é muito uma mulher acreditando na outra, uma mulher apoiando a outra, né? Porque não são só os serviços que julgam a mulher ou de louca ou de conivente, a sociedade como um todo faz isso. Então, como que a gente, né, pode estar ajudando? A gente, todo mundo, eu, você, qualquer mulher que está ouvindo a gente agora, homem que está ouvindo a gente, tentar apoiar essa mulher e tentar tirar os estereótipos e pensar,
eu preciso ajudar essa criança em primeiro lugar e apoiar essa pessoa que é representante legal dessa criança. Geralmente é uma mulher, né? Então, isso é um pouco do que o CRAM faz também. Tentar conscientizar um pouco que quando a gente fala de violência contra a criança, a gente também está falando de violência contra a mulher. Porque muitas vezes a gente usa a violência contra a criança para culpabilizar essa mulher, ou por ter buscado ajuda, e a gente chama ela de louca, ressentida, vingativa, ou por estar esperando o momento certo de buscar ajuda, e a gente chama ela de conivente, de perpetuadora dessa violência contra a criança. Então, acho que o que a gente faz é um pouco isso, né? Não sei se você tem mais alguma pergunta, um Tenho comentário. sim, porque você falou a respeito da questão ao buscar a ajuda do CRAM, esta mulher que Uhum. tem dúvidas e tal, vocês hoje aí têm uma equipe técnica, além de você, na área do direito, que pode dar instruções práticas para essa mulher do quê? Que documentos que ela tem que juntar, onde é que ela tem Uhum. que ir, o que que ela tem que falar, porque quando a gente fala da violência contra a mulher foi agredida. Hoje já existe assim um passo a Uhum. passo muito bem organizado, que você rapidamente encontra e sabe, você tem que fazer isso, 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 isso. Uhum. Existe um passo a passo de instrução para o responsável legal quando ele percebe ou quando ele comprova, para ele ir em busca de justiça, né, de punição para o agressor, quando a gente está falando do estupro de jovens, de crianças, de incapazes e vulneráveis? Sim, sim, existe. Aqui no CRAN a gente tem mais uma advogada, tá? Eu atuo como coordenadora, né? E aí tem uma advogada. E tem também a assistente social que também está a par desse procedimento, né? Esse fluxograma. Quando a mulher chega e narra que ela desconfia, né, da violência, a gente vai orientá-la aí na delegacia, a gente vai encaminhá-la também ao conselho tutelar, e lá na delegacia, depois que ela tem o registro de ocorrência, a própria delegacia vai encaminhar para o segmento do fluxograma, tá? Essa criança vai ser encaminhada para o NAP, onde ela vai ser ouvida, né? Tem todo um procedimento para tentar se estabelecer elementos, se você tem ali elementos conclusivos de que aquela violência aconteceu, se não tem elementos conclusivos, mas mesmo assim precisa proteger a criança, é um pouco complicado, assim, porque aí também, às vezes, a mulher tem uma situação na vara de família, aquele agressor, aí ela vai receber orientações. O que a gente Como não vai quase tudo fazer no direito, caso a caso. exatamente. O que a gente não vai fazer é acompanhar cada um desses processos, só quando a mulher tiver conseguido a medida protetiva para aquela criança, juridicamente, né? Psicologicamente, através de grupos, a gente pode continuar acompanhando essa mulher, mas a gente vai encaminhar para os serviços, né? A questão jurídica, a gente faz essa orientação, em alguns casos acompanhamento, mas ele é muito uma prerrogativa da própria defensoria também. E aí, eu acho até interessante você ter falado, quando a gente fala de Maria da Penha, a gente tem muito mais coisa. Eu acho que aí vem um pouco também da sociedade cobrar, né, que esse assunto seja discutido sem ser um tabu, né, Uhum. e cobrar, assim, sabe, que exista um investimento maior em propaganda, né? O que o governo federal faz em propaganda, por exemplo? Porque quando a gente pensa nessas leis, né, são legislações federais, a gente tem que ter governos federais atuantes, né? Então, acho que o que os serviços estão fazendo? Cada serviço, os serviços têm pessoas que são preparadas para lidar com isso, né? Acho que cabe muito também da população e da própria população estar se conscientizando em não ter isso como um tabu, como eu disse, né? Em estar quando a mulher fala, a gente parar de achar ou que é mentira ou que até então ela foi conivente, né? Porque a gente sempre acha que é mentira também, tá inventando, quer aparecer como se fosse fácil, sabe? Isso é uma coisa que eu acho importante, as pessoas não têm ideia, não têm a menor ideia do que uma mulher, sabe, que cuida de uma criança, passa, qual é toda a trajetória que ela tem que percorrer para lutar para proteger o filho. Se elas tivessem alguma noção disso, elas não diriam que essa mulher é mentirosa, vingativa, lunática, porque, assim, gasto de passagem de um local a outro, é um cansaço mental, assim, gigantesco. Essas mulheres, elas parecem que adoeceram, elas ficam exaustas, assim, sabe? Elas geralmente sofrem uma repressão da própria família, sabe? A família olha assim, diz, essa família expulsa de casa, a mulher ou criança, quando ela faz a denúncia. Então, assim, a gente acha que não, a gente sempre acha, nossa, não é possível. Mas, assim, são coisas terríveis, assim, e é isso, e aí só
Para completar, isso num âmbito muito maior do que a gente imagina, um âmbito estrutural, né, federal mesmo. A gente hoje em dia tem uma lei que é muito polêmica, que é a Lei da Alienação Parental, que a gente tem parecer do Ministério Público Federal mostrando como que essa lei é utilizada por homens abusadores, homens pedófilos, para desencorajar mães de fazerem denúncias de suspeitas de estupro vulnerável, tá? Isso você acha na internet, parecer do Ministério Público Federal sobre a Lei da Alienação Parental. Então, assim, acho que realmente é uma questão da sociedade se organizar para conhecer mais sobre isso, para fazer pressão nos deputados, para que hajam mudanças legislativas. E aí não tem jeito, tem que ser uma mudança legislativa que incorpore a discussão de gênero na sua mudança. Entenda que aquela mulher que é a cuidadora, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser bem recebida, porque é ela que está cuidando da criança na maioria dos casos, e se ela não for bem recebida, dificilmente ela vai denunciar. Aí a gente vai só continuar reproduzindo o senso comum, vai fazer várias reportagens falando que as mães também são coniventes. Mas a gente precisa ter uma legislação que abrace essas mães, essas avós, essas tias, quando elas querem denunciar, entendeu? Perfeito. Thais, eu queria te agradecer imensamente pelo bate-papo. A gente está chegando no final do programa, explodindo o tempo, mas acho que é muito importante que você me diga onde o CRAM está localizado. De que horas a que horas, que dias da semana que as mulheres que estão nos assistindo e que têm esse receio, essa sensação, podem ir para buscar algumas informações com gente que vai as acolher e as ajudar, acima de qualquer coisa. Sim. Então, nós estamos localizadas na Rua Santos Dumont, número 100, nos fundos do centro de saúde, um lugar bem acessível, um lugar, inclusive, bem discreto, né? A mulher, ela pode, se ela não quer que a família saiba, ela fala que está no centro de saúde tomar uma vacina, ela vem e procura a gente. Nós trabalhamos de 9 às 5, tá? Nós pedimos que a pessoa ligue antes para marcar um atendimento, se possível, senão ela passa aqui, e aí, não sendo possível atendê-la no dia, a secretária vai marcar um outro dia para que ela possa vir. Perfeito, muitíssimo agradecida pela gentileza, foi um imenso prazer. A gente volta em breve para falar mais coisas sobre mulheres, atendimento, cuidado e sororidade. Afinal de contas, a gente precisa de fato, de verdade, se unir. Somos maioria na sociedade, mas estamos longe, muito longe da tal dita igualdade. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a você. Obrigada a você de casa. Espero que você não tenha desligado o papo no meio do caminho, porque achou que quando a gente falou penetração, estupro, a coisa ficou difícil. Ficou difícil, não. Ela é difícil. Ela é difícil de verdade e só vai mudar se você, eu, a Thaís, todos nós fizermos a nossa parte. E no momento, Thaís e eu estamos aqui para tentar levar informação. Espero que a gente tenha conseguido. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.